Evangelho de João, capítulo 6. Amém? Acharam? Diz assim o texto: Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? E Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Vou ler de novo. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Então Pedro se levanta e responde: Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Pode se assentar. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: Deus tem uma palavra de vida para você. Amém? Esse é o tema dessa mensagem. Deus tem uma palavra de vida para você. Deus tem uma palavra de vida para a sua família. Deus tem uma palavra de vida para o seu futuro. Deus tem uma palavra de vida para a sua existência. Amém? Então está na hora da gente assumir essa posição, esse lugar de viver, parar de sobreviver e passar a viver. A Tati estava fazendo a apresentação e eu queria compartilhar algo ao teu coração. Às vezes nós projetamos uma imagem do nosso casamento, uma imagem do nosso futuro, uma imagem dos nossos filhos, uma imagem do nosso ministério, uma imagem da nossa vida como sociedade, e às vezes a gente está muito mais preocupado em fazer com que aquela imagem aconteça na nossa vida hoje do que a gente aprender no processo de construir aquela imagem. E eu quero dizer para você que não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha a partir de homens e mulheres que, inspirados pelo Espírito Santo, vão ajudar a construir aquela imagem. Deus não quer um quadro pronto. Fala para a pessoa que está ao teu lado: Deus não quer um quadro pronto. Deus quer que você seja inspirado para desenhar esse quadro. Amém? Então deixa eu falar algo para você. Eu não sei o que você está vivendo na sua família, mas Deus quer te usar como um artista inspirado para construir na sua casa uma família segundo o coração de Deus. Às vezes a gente olha pessoas de sucesso, né, empreendedores de sucesso, e fala assim: cara, o cara construiu um império, eu quero ter a vida que ele tem, mas você não quer viver os processos que ele viveu. E na nossa vida é assim, na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal é assim. Não tem casamento perfeito. Todos os casamentos, por mais... Eu converso com meu papai lá, que tem anos de casamento, e eu falo: pai, e aí, como que é essa parada aí? Ele fala para mim, fala assim: filho, é o seguinte, é um processo. E todos os dias nós estamos sendo inseridos nesse processo, e Deus está querendo nos usar nesse processo para que a gente construa aquela imagem que Deus sonhou para nós, amém? Então não espere na sua vida nada fácil. Não é assim que Deus trabalha. Deus quer inspirar você a viver coisas maravilhosas. E voltando aqui para o texto, eu quero trazer essa palavra. Deus tem uma palavra de vida para você. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que esse texto contém uma das maiores e mais profundas revelações que um homem recebeu acerca do reino de Deus. Né? Todo mundo tem aquele texto favorito, né? Alguns abrem lá no Salmo 23, larga a Bíblia aberta. Todo mundo tem um salmo de estimação. Esse texto é um texto que particularmente fala muito comigo, porque é alguém que entendeu, não porque homem lhe falou, mas alguém que entendeu o caráter messiânico de Jesus Cristo. Alguém que viu o caráter salvífico de Jesus. Alguém que encontrou em Jesus uma fonte de vida. E é interessante a gente olhar, porque Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, está todo mundo me abandonando, vocês também não vão abandonar? Vocês também não vão me deixar? As pessoas estão correndo atrás de dinheiro, as pessoas trazendo, né, para o nosso cotidiano, para o nosso tempo contemporâneo. As pessoas estão abandonando, as pessoas estão largando, as pessoas estão seduzidas por tantas paixões e desejos desse mundo, tantas coisas que o diabo faz brilhar nos nossos olhos. E Jesus olha para Pedro e diz assim: olha para os seus discípulos: está todo mundo me abandonando. E você, não vai me abandonar, Cida? E nós, não vamos te abandonar? E nós precisamos olhar para essa realidade, porque nós somos arrogantes, certo? Nós somos presunçosos, egoístas. Nós somos extremamente limitados, pobres de sentido e de vida. Não fosse verdade, não vivíamos numa era em que o mal desse século é a ansiedade, a depressão, pessoas que não conseguem viver bem, porque não conseguem encontrar vida
naquilo que ela tem à sua volta. Não consegue encontrar gratidão, propósito naquilo que ela tem. Nós sempre esperamos que essa imagem que nós projetamos seja construída na nossa vida por alguém, mas a gente não está interessado muito no processo. E nós precisamos olhar esse texto com um olhar de receber do Senhor uma revelação de quem Ele é. Quem Deus é para você? Quem Deus é para nós? Quem Deus é para essa igreja? Quem Deus é para a nossa vida pessoal? Não quem Ele é na nossa carteirinha de membro, não quem Ele é na nossa linguajar religioso, na nossa vestimenta, mas quem Ele é dentro do nosso coração, na nossa realidade de vida. Quem Deus é no nosso trabalho, quem Deus é na nossa família, o que Ele representa e o quanto que esse Deus significa na nossa vida a ponto de mudarmos a nossa maneira de viver. Quem Ele é para nós? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. O contexto aqui é que Jesus está andando e, como sempre, as multidões estão seguindo Jesus. As multidões estão andando atrás de Jesus, alguns curiosos, alguns interessados naquilo que Jesus podia oferecer, mas existia ali junto com Jesus alguns discípulos, alguns amigos, algumas pessoas que eram aliançadas com Jesus. E o texto aqui, se você olhar um pouquinho antes, Jesus vai falar que Ele é o pão da vida, que quem quiser ter vida plena precisa comer desse pão, e as pessoas acham isso algo muito forte que Jesus está dizendo. Pô, esse cara está falando para a gente comer ele. Pô, esse cara está incentivando a gente o canibalismo agora. E as pessoas começam a abandonar Jesus. E é claro que Jesus está falando de uma realidade espiritual. E as pessoas começam a abandonar Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: olha, e vocês também não vão me abandonar como essas pessoas estão me abandonando? E você, Thaís, não vai me abandonar como muitos estão abandonando? Essa é a pergunta de Jesus para nós. Essa é a indagação que nós temos que responder todos os dias. Nós precisamos olhar para essa realidade. Todos somos chamados para ser discípulos, mas nem todos se renderão a Cristo e ao Evangelho para continuar sendo discípulos de Jesus. Você sabia disso? Luiz Inácio Lula da Silva foi chamado para ser discípulo. Osama Bin Laden foi chamado para ser discípulo. Saddam Hussein foi chamado para ser discípulo. Hitler foi chamado para ser discípulo. A questão é, atenderam ao chamado de Jesus e se tornaram de fato discípulos de Jesus? Nós fomos chamados para ser discípulos, todos nós que aqui estamos. A questão é, temos respondido a esse chamado? E essa é uma pergunta muito pessoal, que nós precisamos responder no mais profundo do nosso coração. Nós precisamos deixar de ser apenas seguidores, apenas frequentadores, apenas curiosos, apenas interessados no poder de Deus, e precisamos dar um passo para que nós nos tornemos discípulos de Jesus. Certamente Deus está olhando para você, para mim, para nós, para a igreja Home de Kikugal e dizendo assim: olha, ali eu quero que essas pessoas vivam um relacionamento mais profundo a ponto de deixarem de ser espectadores daquilo que eu quero fazer e passarem a ser meus seguidores, meus discípulos. E nós precisamos abrir o nosso coração para essa realidade, amém? Dentro dessa realidade eu queria compartilhar algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. A primeira dela, todos os dias nós somos convidados a abandonar Jesus. Fala para a pessoa que está ao teu lado, fala: todos os dias você é convidado a abandonar Jesus. Talvez a maior dificuldade que enfrentamos é que todos os dias somos seduzidos e convidados a abandonar Jesus. No nosso relacionamento conjugal, no nosso relacionamento como pais, no nosso relacionamento como funcionário, como donos de uma empresa. Todos os dias nós somos tentados e nós somos convidados a abandonar Jesus. Você abre o seu Instagram, vai ter um convite para você abandonar Jesus. Você abre a sua internet, vai ter um convite para você abandonar Jesus. Todo momento nós estamos sendo convidados a isso. Mas em que, pastor? Por exemplo, no amor. No amor você é todo dia convidado a abandonar Jesus. Como? Porque às vezes, queridos, o que acontece? Um discípulo de Jesus precisa amar como ele amou. Precisa se interessar pelo próximo como ele se interessou. Precisa se doar às pessoas como ele se doou. Um discípulo de Jesus, ele precisa ter no seu viver as marcas de Jesus Cristo.
Porque senão não somos discípulos. Somos interessados, nós somos frequentadores, nós podemos ser o que for, mas não somos discípulos. E tem determinada situação da sua vida que você está diante de pessoas que estão ali precisando de um abraço, precisando de uma oração, precisando de um estender de mão. E muitas vezes nós dizemos que somos discípulos, mas como homens e mulheres, de fato, não temos feito o que um discípulo deveria fazer. De ir até as pessoas e ser os braços de Jesus, de ser as pernas de Jesus, de ser o coração de Jesus, de ser a boca profética de Jesus, de levar essas pessoas transformação. Outra coisa que nós muitas vezes somos convidados a abandonar Jesus é no perdão. Senhor, eu te amo, nós cantamos canções, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é o motivo, a razão da minha existência, mas é só alguém nos ferir que nós demonstramos a nossa incapacidade de morrer para nós mesmos e viver para Cristo. Abandonamos Jesus quando retemos o perdão. Abandonamos Jesus quando negamos o perdão ao próximo. Todos os dias você é convidado a abandonar Jesus no perdão. Quem aqui tem alguém para perdoar aí? Só eu que sou ruim aqui, gente? No pecado. Todos os dias você é seduzido pelo pecado ou não? O pecado, a gente não peca porque é ruim, a gente peca porque é bom, queridos. E todos os dias isso está diante dos nossos olhos. Todos os dias nós somos colocados diante dessa mesa farta que o pecado apresenta e somos convidados a abandonar Jesus e nos render ao pecado. Porque ele é prazeroso. E nós precisamos todos os dias decidir o que nós vamos fazer com isso. Nós precisamos todos os dias ouvir essa voz de Jesus dizendo: e vocês também não vão me abandonar? Tem muita gente rendida ao pecado. Tem muita gente rendida à pornografia. Tem muita gente rendida à vida promíscua. Tem muita gente rendida à mentira. Tem muita gente rendida a tantas coisas que nos afastam do Senhor. O Senhor está perguntando: e nós também não vamos abandoná-lo nas nossas decisões? Nas decisões mais simples, as mais complexas, tem muita gente abandonando Jesus. Trocamos Jesus por um prato de lentilha. Trocamos Jesus por uma vida melhor financeiramente. Trocamos Jesus, trocamos as nossas famílias, os nossos valores por uma proposta que aparece do nada na nossa vida. E o diabo é especialista em fazer isso. É só você dar um passo em direção a Deus que ele começa a jogar propostas que muitas vezes você fala: nossa, isso é de Deus. Aí você entra nisso, isso destrói a sua vida, destrói a sua fé, destrói a sua família, destrói o futuro dos seus filhos. Nós precisamos responder. Será que nós não temos negado Jesus também nas nossas decisões? Que é outra coisa que nós somos convidados todos os dias a abandonar Jesus nos nossos relacionamentos. Fala assim: nos meus relacionamentos. Olha para a pessoa bonita que está do teu lado aí. Eu vou falar para você assim, não é porque isso acontece aqui, mas isso acontece em outras igrejas. Dentro da igreja tem muita gente problemática. Sabia? Essa pessoa que está do teu lado aí, ela é problemática, irmã. Como na nossa família, nós somos problemáticos, sim ou não? Rapaz, se a gente não fosse problemático, nosso casamento seria uma mil maravilha. Mas a gente é problemático, a gente é difícil de lidar, mas tem algo que nos une. E nesses relacionamentos nós precisamos responder se nós somos discípulos de Jesus, se nós vamos abandoná-lo ou se nós estamos com ele. Quando a pessoa nos ferir, Juninho, quando um irmão da igreja te ferir, ele falar uma palavra para você que você não gostou muito, acordou meio atravessado, sabe aquele dia que a cara acordou meio com o pé esquerdo? E ele está meio atravessado e ele fala de um jeito meio estranho com você. Nesses relacionamentos você precisa exalar Cristo. O convite é: você também não vai me abandonar? O Senhor está perguntando. Porque o que nós fazemos no natural é abandonar. Se um relacionamento está difícil, está complexo, está muita pressão, temperatura alta, a gente abandona e vai para outro. A gente vive uma vida como se os processos não nos ensinassem algo.
E a gente começa um casamento novo, e a gente começa, muda de igreja, a gente troca o pastor, a gente troca os irmãos, e o problema continua, não acaba, porque gente é complicado. E a gente precisa aprender a não negar Jesus nos nossos relacionamentos, é estender a bandeira do amor, da aceitação. Meu irmão, eu te amo. Você é problemático, mas eu te amo, Juninho. É vocês olhar para mim e falar, pastor, você é problemático, mas eu te amo, estou junto. Porque convenhamos, não é mais fácil abandonar, mas o caminho mais fácil não é o caminho de Jesus Cristo. O caminho mais fácil não é o caminho da transformação, o caminho mais fácil não é o caminho da metanoia, o caminho mais fácil não é o caminho do evangelho. O caminho do evangelho é o caminho de cruz, de morte, de sujeição, de submissão, de amor, de empatia, de compaixão. A palavra de Deus nos orienta a vivermos como Cristo viveu. Então nós precisamos todos os dias responder esse questionamento. E vocês também não vão me abandonar? A segunda coisa, Jesus nos pergunta diariamente: e vocês também não irão me abandonar? Algo interessante aqui. A pergunta vem do próprio Jesus: e vocês não vão me abandonar? Jesus está dizendo isso aos seus discípulos. O mundo vai seduzir, o mundo vai te oferecer, o mundo vai te cercar, as pessoas vão estar em todo o tempo te puxando para viver uma vida longe de Deus, mas nós precisamos responder. Isso não é para o próximo, não é para a sociedade, não é para o nosso marido, não é para o nosso cônjuge, não é para os nossos filhos, não é para o nosso pastor, não é para a nossa comunidade local. Nós precisamos responder isso para Jesus. Senhor, nós estamos com você, nós estamos agarrados, nós não vamos nos curvar diante da tentação. Nós não vamos nos curvar diante daquilo que o mundo tem oferecido. Nós precisamos responder essa pergunta, amém? E a igreja de Kikugawa, vocês também não querem me abandonar? Pergunta Jesus. Pastor, é muito difícil vir na igreja domingo de manhã. É difícil, queridos, mas não foi fácil para Jesus morrer na cruz por nós. É muito mais fácil para nós acordarmos de manhã e virmos com um coração sincero e agradecido, de manhã na igreja orar, estar com os nossos irmãos, compartilhar a virtude, a vida, os dons que Deus colocou na nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: você é importante nesse corpo. Você sabia disso? Você é importante, você é uma parte importante desse corpo. A palavra de Deus diz que os dons do Senhor estão entregues à igreja. Então eu preciso de você precisa de mim, nós todos somos interligados, conectados. Nós dependemos uns dos outros. Talvez você não vir ao culto, vai faltar algo que você só tem para oferecer. Você sabia disso? Então nós ainda temos no nosso coração a consciência e a concepção de que nós estamos aqui como meros frequentadores. Que nós não estamos aqui expostos a uma realidade de graça, como nós cantamos, em que o Senhor Jesus colocou em nós talentos e dons que precisam ser usados dentro desse ambiente. Então, e vocês, não vão me abandonar? Jesus está perguntando. Terceira coisa, precisamos ter a revelação que Pedro teve. Aonde iremos, Senhor, se só Tu tens a palavra de vida? A verdade, sabe o que é? Que tem muita gente que está aqui, tem muita gente que frequenta um banco como esse, que senta numa igreja como essa, que tem uma carteirinha de membro, como a nossa carteirinha, que tem um diploma de membro, como o nosso diploma, mas tem muita gente que se encontrou com a religião e nunca se encontrou com Jesus Cristo. E é por isso que a gente desiste da igreja. É por isso que tem muita gente, queridos, ouça isso, decepcionado com a igreja. Porque nós só decepcionamos com aquilo que nós colocamos expectativas. E se nós colocamos expectativas, não era uma relação sincera. Era uma relação que eu estava esperando que aquele ambiente me desse algo em troca. Nós estávamos nos relacionando com uma imagem. Nós estávamos envolvidos com uma imagem e não com uma consciência de que nós somos isso aqui, que isso é nossa vida, que isso é nossa identidade. Talvez você está aqui e você não sente sentido em nenhum em estar aqui.
E eu quero dizer para você, se essa é a sua realidade, você não encontrou com Jesus. Porque homens que encontram com Jesus, mulheres que encontram com Jesus, precisam ter essa revelação que Pedro teve. Olha, a religião, ela é boa, mas ela não vai te dar vida plena. A religião, ela é boa, mas o que ela oferece para você é limitado, é temporário, tem prazo de validade, você vai viver bem um tempo, mas a vida plena é só Jesus que entrega. Você pode se relacionar com a Home porque a gente é legalzinho, porque a gente é meio legal mesmo. Você pode se relacionar com essa igreja porque a gente é legal, mas isso não é suficiente, isso não te dá vida. Não é se relacionar comigo que vai te encher de plenitude, não é se relacionar, não é só me conhecer, não é conhecer as pessoas legais dessa igreja, mas é você ouvir da boca do próprio Espírito Santo: eu sou a vida. Eu tenho a vida, eu estou jorrando vida, eu estou compartilhando vida, e a partir disso nós sermos tomados pela vida de Deus. A minha oração nessa manhã, enquanto eu preparava esse sermão, algumas semanas atrás, é: Senhor, faz-nos ter a revelação que Pedro teve. Porque as pessoas estavam abandonando Jesus. As pessoas que tiveram encontro com a religião estavam abandonando Jesus. As pessoas que tiveram um encontro com o poder de Deus estavam abandonando Jesus. As pessoas que tiveram um encontro estavam ali, talvez porque o pai e a mãe levou, como eu. Conheci Jesus porque meu pai levava. Vai lá, filho, se você não for, você não ganha mesada. E eu ia, né? Nunca quis Jesus, sempre queria mesada. Mas foi a primeira oportunidade que eu tive na minha juventude, eu larguei daquilo que meu pai achava que era Jesus, mas não era, era da religião. Porque ela não tinha produzido em mim aquilo que só Jesus pode produzir. Aquilo que você precisa, meu irmão. Aquilo que você precisa para sua casa, aquilo que você precisa para sua família, aquilo que você precisa para a sua existência, é a vida que somente em Jesus você vai encontrar. O que nós precisamos, igreja, é nos relacionarmos com Jesus de uma forma tão pessoal e tão intensa que nós cheguemos a essa conclusão: aonde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavra de vida? Aonde iremos, Senhor? Eu posso ganhar todo o dinheiro do mundo, mas isso não me dá vida. Senhor, eu posso ser a pessoa mais bem-sucedida dos meus negócios, mas isso não vai me dar vida. Eu posso ter a família mais perfeita aos olhos humanos, mas isso não vai me dar vida. Vai faltar, porque aquilo que eu preciso está no Senhor. E Pedro entendeu isso de uma forma profunda. Eu quero profetizar que existem Pedros aqui nessa manhã, que vão ouvir do Espírito Santo: você está aqui porque eu tenho vida para você. Você está aqui não porque você é religioso, não porque a sua avó ensinou você a ser crente, não porque você tem medo de Deus, não porque você está pagando alguma penitência. Você está aqui porque você precisa conhecer e ouvir da boca do Espírito Santo: eu sou o seu Pai e você vai encontrar em mim vida e vida em abundância. Quarta coisa que nós aprendemos: precisamos ter a consciência. O diabo não quer nos tirar do evangelho, e sim deixá-lo em segundo plano. Fala para a pessoa que está ao teu lado: o diabo não tem interesse em te tirar do evangelho, e sim deixá-lo em segundo plano. C.S. Lewis tem uma frase que diz assim: o cristianismo, se for falso, não tem nenhum valor. Se for verdadeiro, ele tem valor infinito. A única coisa que ele é impossível de ser é mais ou menos importante. Você sabe por que você não está vivendo a vida plena? Porque o evangelho para você não é a coisa principal na sua vida. O evangelho na sua vida não é a coisa mais importante da sua história. Queridos, tem salvação para quem está olhando a vida e não crê no evangelho. Quem não crê no evangelho, é mais fácil de ser convencido por alguém que está vivendo o evangelho de forma moderada na sua vida. É mais fácil Deus abrir o olho de um incrédulo, de um ateu, do que abrir o olho de um religioso que está dando moderada importância para o evangelho. E às vezes nós estamos aqui em um ambiente como esse, vivendo assim: eu gosto de ir na igreja, mas ele não tem primeira importância na minha vida. Eu gosto de estar na comunidade, mas ele não tem primeira importância na minha vida, nas minhas decisões, na minha maneira de viver, na minha maneira de tratar as pessoas. Ele não é primeiro lugar na minha vida.
E essa é justamente o trabalho do diabo na sua vida. Tirar o evangelho do primeiro lugar e colocar ele no meio para o final da sua vida. E aí você vive uma realidade que não é capaz de produzir em você uma vida e uma vida plena. O que Pedro diz aqui é algo profundo. Ele diz: somente em Ti, Senhor, encontro vida. Somente em Ti, Senhor, encontro propósito. Somente em Ti, Senhor, encontro alegria plena. Somente em Ti encontro a verdadeira felicidade. Senhor, olha, não é que a minha vida está perfeita, não é que tudo está encaixado, não é que o quadro que eu projetei está ali terminado, Senhor. Tudo, Senhor, está difícil, eu estou vivendo processos difíceis, eu estou vivendo processos de dificuldade, de dor, de sofrimento, de alinhamento na minha vida, no meu casamento, no meu matrimônio, na educação dos meus filhos, mas, Senhor, eu sei que o único lugar que eu tenho que estar é diante do Senhor, buscando que o Senhor me encha de vida e me dê vida para lidar com todas as circunstâncias. Nós desistimos da vida porque não recebemos de Deus a vida de verdade. Eu quero profetizar aqui nessa manhã: você não vai mais vir à igreja porque você é religioso. Você vai vir na igreja porque você ouviu do Espírito Santo: eu sou a sua vida. Que você não vai mais trabalhar na igreja porque você é um religioso, você está de olho na recompensa. Mas você vai trabalhar na igreja porque é o único lugar que você encontra a vida. Que você não vai mais guardar o Senhor como uma correntinha, ou um pingente, ou uma pulseira. Que você, na hora da angústia, vai usar ele como se fosse um amuleto. Você vai se relacionar com Deus como alguém que reconhece que Ele tem vida plena para você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Conselho para você, de pastor: refaça o seu compromisso de fidelidade com o Senhor todos os dias. Todos os dias, quando você acordar, refaça esse compromisso. Fala assim: Senhor, eu estou aqui, estou firmado com o Senhor. Eu estou agarrado naquilo que o Senhor está fazendo. Eu estou, Senhor, convicto que o Senhor tem vida para mim. Responda todos os dias a indagação de Jesus com a sua vida. Jesus está perguntando todos os dias: e vocês? Não vão também me abandonar? E a terceira coisa: trata o evangelho como o maior grau de importância e prioridade na sua vida. Evangelho acima de tudo. Evangelho acima de tudo. Sabe o que é interessante nesse texto? Que Jesus chama tanto os que abandonaram como os que ficaram de discípulos. A Bíblia chama todos de discípulos. Alguns discípulos abandonaram Jesus. Alguns discípulos abandonaram Jesus. Quem somos nós? Os discípulos que vão ficar ou os discípulos que estão abandonando? Em João 6,70 ele diz assim, ele termina dizendo assim: então Jesus respondeu: não fui eu que escolhi os 12? Pergunta Jesus. Todavia, um de vocês é um diabo. A palavra diabo no original vem da raiz da palavra diabolos, do grego, que tem um sentido de falso e calunioso. O que Jesus está dizendo, ele estava se referindo a Judas. Um de vocês é um diabo. Ele estava se referindo a Judas que ia trair. E é interessante porque quando eu li o diabo, não é no sentido que nós entendemos do diabo. Ele não está falando do Satanás. Ele está dizendo essa palavra, o sentido dessa palavra, a raiz dessa palavra é de algo falso e calunioso. O que Jesus está dizendo é assim: alguns que existem entre vocês pessoas que estão vivendo uma vida mentirosa, que estão tentando viver uma vida a partir de uma realidade que é mentirosa, é falsa. A sua fé é fake, é isso que o Senhor Jesus está dizendo. Tem gente vivendo uma fé fake, que não é capaz de viver a verdade. Eu estou entregando a verdade e você está respondendo com a mentira, com a falsidade. Jesus, o Senhor é tudo para mim, isso é falsidade. Jesus, o Senhor é tudo na minha vida, mas na hora de perdoar não perdoa. Jesus, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida, mas quando tem que tomar decisão, não consulta o Senhor.
Senhor, o Senhor é tudo na minha existência, mas quando você precisa lidar com um problema difícil, você nunca cai aos pés do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a vida fake. E esse é o espírito que Judas se relacionou com Jesus. Eu quero profetizar, assim como eu creio que Pedro se levantarão aqui nessa manhã, eu quero profetizar que não se encontrará no nosso meio Judas, pessoas que vivem fé fake. Você não vai estar aqui apresentando ao Senhor algo falso e calunioso, mas algo real e sincero, que parte da sinceridade do teu coração. E é interessante que, olhando esse texto lá em Mateus 7, 22, 23, diz assim, Jesus dizendo: muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo é: olha, Senhor, no teu nome nós tínhamos uma igreja em Kikugal. A gente reunia todo domingo, 10h30 da manhã. Senhor, nós chegava lá 9 horas, ensaiava as canções, gastava tempo lá arrumando a igreja. Nós ia na semana limpar a igreja. A gente visitava, a gente abriu o céu, a gente fez muita coisa no teu nome, Senhor. E muitos, segundo a palavra de Deus, segundo esse texto de Jesus, vão chegar diante de Jesus e vão ouvir dele: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo assim: apartai-vos de mim, vós que viveu, você que tem vivido uma vida falsa, uma fé fake, uma fé que não entrega ao Senhor a sua verdade. Deus não tem problema com a sua verdade. Deus tem problema com a sua mentira. Deus não tem problema com quem você é de verdade. Às vezes a gente quer esconder de Deus quem a gente de fato é. Ele não tem problema com quem você é, Ele sabe quem você é. Ele tem problema com quem você não é. E fica querendo mostrar para as pessoas que você é. Então que a gente vive essa verdade em nome de Jesus. Feche teus olhos e eu quero orar com você.